Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Que bom ver vocês, hein? Vocês estão mais lindos do que nunca. Maravilha. Quero agradecer aqui o nosso querido amigo, né? Alguns gostam de falar de companheiro. Não, irmão, não tem companheiro no reino. No reino eu tenho amigo. Tenho amigo. Negócio de companheiro é para aquele negócio de compadre lá no Rio. Não, aqui não, tem amigo. O pastor Eliel é um amigo querido. Todos os obreiros que aqui estão, a pastora também, sua esposa. Quero agradecer aqui a saudação de bem-vindos. Quero também trazer um abraço, 2 abraços carinhosos do nosso pastor dirigente, pastor Edson Belo, e também do nosso pastor presidente, pastor Carlos Eduardo, pediu para que transmitisse a toda a igreja aqui do Planta Guilhermina, com muito carinho, o seu abraço. Parabenizar todos vocês, músicos, né? Toda a equipe do Ministério de Louvor, vocês são maravilhosos. Também não podia deixar de agradecer, querido irmão diácono André, que se dispôs ali, ele foi voluntariamente, carinhosamente, nos buscar ali, nos dar aquela carona abençoada, né? Carona solidária. É uma benção. Eu achei interessante, porque ele mandou mensagem: pastor, aqui é o seu servo, irmão André. Aí eu respondi para ele: aqui é o seu conservo, pastor Ivan. Que bom, né, meus irmãos? Que bom. Vamos ler a palavra de Deus, aproveitando que os irmãos estão de pé. Vamos ler 2 textos. O primeiro texto encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo de número 47. Eu sempre costumo dizer que pregar para a igreja ensinada é muito fácil. Então, como que eu vou falar? Tudo que eu vou falar, vocês já sabem, eu só vim lembrar, né? Porque o pastor de vocês é mestre, então fica difícil, né, ministrar numa igreja que o pastor é mestre, né? Mas tudo bem. Jesus é bom, vai nos dar graça aqui, né? Aproveitei, já me inscrevi no Instagram, lá no YouTube, no canal de vocês, ó. Tá vendo? Maravilha. Depois que eu estou no projeto de desenvolvimento do meu canal, quando estiver pronto, vocês serão comunicados. Me ajuda lá, só a Planta Guilhermina aqui já vai começar a monetizar meu canal, tá vendo? Vai ser uma benção. Quem encontrou aí Atos, capítulo de número 2 e o verso de número 47? Primeiro texto que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O segundo texto encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. A partir do verso de número 13, para que a compreensão seja plena. Daí eu vou. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso de número 13, que diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Em algumas traduções diz Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és o quê? E sobre esta edificarei a minha, e as portas do não prevalecerão contra ela. Podeis tomar assento, gente linda, maravilhosa e inteligente.
É muito bom, irmãos, quando nós somos convidados para ir num lugar que é referência, mas também é desafiador, confesso para os irmãos. E eu digo para vocês com toda certeza que o Espírito Santo, ele tem um carinho muito especial por vocês. Ele tem um carinho pela vida do pastor Eliel, ele tem um carinho pela vida desse ministério, ele tem um carinho pela vida de cada líder aqui. E eu vou dizer e vou revelar para vocês por que Deus tem esse carinho. Quando eu recebi o convite do pastor Eliel, ele disse: pastor, desceu no meu coração te convidar. Eu falei: pronto, isso é sério. Porque uma coisa é quando você se apresenta para ir no lugar, outra coisa é quando você é convidado pelo Espírito Santo através do líder da igreja. Isso é muito sério. Porque tem gente que chega e fala assim: ah, pastor, eu queria que o senhor fosse lá. Ah, é porque vi você pregar, ou porque assistiu uma aula. Mas acho que o pastor Eliel nunca assistiu a ministração minha. Se ele assistiu, coitado dele. Ele falou assim: por que eu vou ficar ouvindo esse irmão que eu já sei tudo que ele está falando? Mas eu achei interessante esse convite. E por que vocês são muito especiais? Porque Deus não me deixou dormir de sexta para sábado. E de sábado para domingo eu fui deitar a quase 3 horas da manhã. E eu fiquei praticamente, de sexta para sábado, eu deitei mais 11 e pouquinho, fiquei me remoendo na cama, e o Espírito Santo: levanta, 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 vai meditar na palavra que eu tenho para a minha igreja. E eu falei: Senhor, relutei um pouco assim, falei: não vai ter jeito, não vou dormir, tive que levantar. Levantei, fiz aquela oração devocional, peguei meus apetrechos, e falei: agora vamos. E nessa brincadeira eu fui até umas 4 e pouquinho da manhã. Dormi até outro dia um pouquinho mais tarde, acordei e fiquei o restante do sábado todinho nesse processo de reflexão, de incubação, de meditação, entendendo o carinho que Deus tem por vocês. Uma coisa que eu aprendi no decurso do meu ministério é que, como ministrante da palavra de Deus, eu tenho dupla responsabilidade. A primeira, eu preciso entender que a igreja não é minha. E a segunda, eu preciso entender que a mensagem que eu vou entregar também não é minha. Então, normalmente, quando eu preparo uma mensagem, eu faço 2 perguntas. Senhor, é a tua igreja, o que ela precisa? E segundo, Senhor, é a tua mensagem, o que devo ministrar para ela? Então, amados, nós vamos aqui nesses breves minutos. Até que hora, pastor Eliel? Ok. Vamos tentar resumir o sermão de 3 horas e 40 minutos, tá bom? Tranquilo. É bom deixar vocês com um gostinho de quero mais, que talvez, de repente, eu sou convidado e volto, Amados, veja que coisa linda. O Senhor me incomodou num bom sentido para trazer essa reflexão bíblica, e aqueles que me conhecem, tem alguns alunos aqui, espiões, ficam me espionando. Nós amamos, todo o nosso ministério, há mais de 20 anos é dedicado à educação cristã especificamente. E como sei que vocês são uma igreja ensinada, é muito mais fácil, Porque vocês, apesar de não ser contrário, mas aqui nós, hoje especificamente, nós estamos numa conferência, uma conferência bíblica. Quantos entendem isso? Amém? Pastor, qual que é a diferença entre a conferência bíblica e o congresso? Normalmente o congresso ele envolve um grande ajuntamento de pessoas. E a conferência, pastor? A conferência é quando nós estamos comprometidos em conferir o que está na Escritura Sagrada, que Deus quer trazer para mim e para a sua vida. Então, eu sempre costumo dizer que toda administração é uma conferência bíblica. E aqui não é diferente. Quando eu me deparo com esse texto, o Senhor me levou, por intermédio do Espírito Santo, à meditação desses 2 textos, muito interessantes, por sinal. E uma coisa que muito me inquietava, eu comecei a refletir e me aprofundar nesse tema, porque eu fiquei me perguntando, a primeira citação, na tradução da nossa versão no português,
da palavra igreja, que na verdade igreja é uma tradução, mas essa palavra igreja, ela não existe na Bíblia, tá? Ela não existe, essa palavra igreja, o correspondente, ela é traduzida correspondentemente a uma palavra, uma expressão no grego, que já vamos falar, mas a palavra igreja, especificamente, não existe. E eu falei, puxa vida, aonde que está essa primeira citação da palavra igreja na Bíblia? E automaticamente a gente é remetido para Atos dos Apóstolos, não é verdade? Atos dos Apóstolos. E eu fiquei me perguntando, pastor, bom, mas a fundação da igreja, a igreja cristã, a igreja primitiva, se deu em Atos dos Apóstolos? E aí o Espírito Santo me levou na reflexão bíblica e falou assim, vai lá conferir. Entendeu agora a conferência? Vai lá conferir. E pasmem os senhores. E quando eu fui ler o texto, eu peguei até emprestado lá do Novo Testamento grego interlinear, que nós estamos ensinando lá, o livro de grego avançado, lá no IBADEP, e a tradução interessante que diz assim, louvando a Deus, o verso 47, tendo favor junto a todo o povo, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos diariamente em um mesmo lugar. E eu falei, Senhor, mas onde que aparece então a primeira citação da tradução dessa palavra igreja, como ela é o seu correspondente, a palavra eclésia no grego? Aí sim, Mateus capítulo 16 e verso 18. Aqui está a primeira citação no Novo Testamento em que está registrado a palavra igreja no Novo Testamento. E por que isso é importante? Vamos lá. O segundo texto que eu li a partir do verso 13, e eu li propositadamente a partir do verso 13, mas eu vou tomar como base o verso 18, diz assim, eu peguei a versão da Bíblia de Jerusalém, e vou explicar na sequência por quê. Diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei isso, me ajudem, por favor. E na Bíblia de Jerusalém está traduzido corretamente como no original, que diz assim, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Pastor, e por que o senhor não usou a tradução na versão no português? Porque o tradutor, quando ele faz essa tradução do original para o português, ele colocou a palavra inferno, mas a palavra inferno aqui não traz o seu significado correspondente do original. Por quê? Porque o inferno aqui, dentro desse contexto, ainda não foi inaugurado. Ok? Então, o lugar dos mortos, ou o Hades, que é a palavra correspondente no grego, é a melhor tradução, porque aqui está apenas dizendo sobre o processo pelo qual uma pessoa deixou de existir fisicamente. Vocês vão entender isso na sequência. E me chamou a atenção também que nos versículos 16 e 17, que antecedem Mateus, no capítulo 16, do versículo 18, o nome Simão, ele aparece antes de Pedro. Os irmãos repararam isso? Vocês não me conhecem ainda, vocês vão me conhecer. Eu sou bem detalhista com relação a essas coisas, não tanto quanto o pastor Eliel, mas eu tento, me inspiro nele, né? Isso é bom. Então, o nome Simão aparece antes e propositadamente citado por Jesus. Por quê? Porque o nome Simão, ele é a tradução no grego da palavra do nome hebraico que é Simeão. Então, é a forma grega do nome Simeão no Antigo Testamento. E é interessante também que esse nome tem um significado muito importante. O nome Simão significa ouvinte, ou aquele que ouve. Aleluia.
Então Jesus diz o seguinte, Simão Pedro, ele diz o seguinte, ouvinte, ou aquele que ouve, ele traz uma palavra de advertência e ênfase no nome. E por que ele faz isso? Porque na sequência ele diz, no original, Petros. Eu já vi, pastor Eliel, muitos ensinadores, pregadores, e eu confesso que como educador, que como professor, eu tinha essa dúvida. Eu falei, já vi pessoas falar de pedrinha, de pedrisco, e eu falei, não, vamos lá no original para entender o que realmente isso quer dizer. O que quer dizer o nome de Pedro? O nome de Pedro, na verdade, a tradução, Petros, é uma vertente da palavra Petra, que é a segunda palavra que é citada aqui no original. E Petros, na verdade, não é pedrinha. Petros significa fração de uma rocha. Aí eu falei, meu Deus, tá, tudo bem. Eu falei, Senhor, mas tudo bem, fração de uma rocha, ok. E por que isso é tão importante? Veja, por que Jesus chama Pedro primeiro de Simão? Porque o nome, gente, o nome no original hebraico, no Antigo Testamento, a palavra correspondente de nome é Shem. Shem. Shem, traduzido do original hebraico, quer dizer nome. E por que isso é importante, pastor? Porque a mesma palavra que tem o significado de nome, ela também traz o significado de semente, e também traz o significado de sêmen. Tá, pastor, ainda não estou entendendo nada, mas vamos lá. Quando eu olho para esse texto, o que Jesus fala é o seguinte, olha, Simão Pedro, muito bem, quem te revelou isso não foi o quê? A carne nenhum, mas foi quem? O próprio Pai. E ele diz o seguinte, tu és Pedro e sobre esta o quê? Sobre essa, tá vendo? Eu falo que ensinar para a igreja inteligente é fácil. Então, Petra aqui é rocha, no sentido de bloco de rocha. E Pedro, acredito que ele ainda não estava entendendo a importância da ênfase que Jesus estava dando no que ele estava relatando naquele momento. Então, Jesus estava dizendo o seguinte, bom, tanto é que Pedro não era o nome do discípulo. Jesus deu esse nome para ele, deu essa alcunha, como eles chamavam. Então, tu se chamarás Simão Pedro. Pastor, por que isso é importante? Porque aqui, irmãos, paz, meus senhores, é exatamente aqui que é instaurado o que eu chamo de a maior revelação bíblica e instauração e lançamento dos fundamentos do que nós hoje conhecemos como igreja, como evangelho, como cristianismo na terra. Aleluia. Oh, glórias. E eu falei, Senhor, mas aclara isso para que eu possa transmitir de uma forma que a tua igreja possa compreender. Ele falou, filho, é muito simples. De todos os apóstolos, quando Jesus faz a pergunta, ninguém se atreve a responder. E quando ele pergunta, quem estão dizendo que eu sou? Aí uns dizem, você é Elias, que você é o profeta, que você é Jeremias. E ele fala, e vós? E Pedro é o único que se apresenta e diz, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala, Pedro, quem te revelou não foi a carne nem o sangue. E aí ele enfatiza no verso 16 e diz, também te digo que tu és Pedro, ou seja, que tu é um fragmento de rocha, mas sobre essa rocha, e eu falei, Senhor, essa rocha é tu? Ele falou assim, não, essa rocha não é só eu, essa rocha é o fundamento de toda a minha igreja, que vai ser construída no decorrer dos séculos. E o Senhor falou, Pedro, tu terás o privilégio, Pedro, de ser o fragmento da rocha que eu tirei lá do mundo,
cujo nome era desprezível, cuja atividade não tinha importância. E eu te trouxe, Pedro, para que você tivesse o privilégio de ser assentado sobre a rocha, sobre a pedra angular de esquina, sobre a pedra fundamental, sobre aquele alicerce que não vai ser abalado em hipótese nenhuma. Pedro, eu te trouxe, aleluia, porque tu teve a percepção auditiva daquilo que o meu pai disse. Eu vou te dar esse privilégio, Pedro, não que você seja mais importante, mas o que eu quero dizer para vocês aqui, é que Deus valoriza a tua atitude diante daquilo que Ele tem de propósito da tua vida. Talvez você pare e pergunta, pastor, por que Deus usa uns mais do que o outro? Não é que Ele usa mais uns do que o outro, é porque aquele que é mais usado é porque mais se aproximou, porque mais compreendeu, porque mais se dedicou, porque mais se aproximou da revelação, da intimidade, do conhecimento, da percepção. E Deus se agrada disso e valoriza, Ele acha isso extraordinário. E por que isso é importante? E aí continuamos aqui, diz Pedro, tu és Pedro, ou seja, tu és fragmento de rocha. Mas Pedro, deixa eu te falar uma coisa, eu estou numa grande obra, numa grande construção, é um empreendimento extraordinário e vai durar séculos. E eu estou dizendo que o seu nome vai ser colocado aqui por primeiro, para que jamais ninguém se esqueça desse dia, para que ninguém nunca mais deixe de lembrar o que está acontecendo, vai ficar por memorial aqui, para que todos saibam que você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamado como pedra, para que o planta Guilhermina, para que a tua história seja contada no decorrer dos séculos, e para que todos que passem por aqui saibam que passou por aqui um homem chamado Pastor Eliel, para que todos saibam que aqui chegou um homem chamado Felipe Babeto, Sabrina, para que todos saibam que chegou aqui uma irmã que é líder do ciclo de oração, um irmão que é do ministério de homens, para que todos saibam que você foi chamado, você foi extraído de um bloco bruto e colocado dentro de uma construção. Aleluia. Jesus estava falando para Pedro, eu vou te colocar aqui sobre. E por que sobre? Aleluia. Porque Jesus estava dizendo o seguinte, eu estou lançando um fundamento e você vai estar sobre mim para que a tua estrutura não seja abalada. Aleluia. Aleluia. Em determinado momento, Jesus se aproxima dos fariseus e eles dizem, porventura não é esse o filho do carpinteiro? Mas interessante, irmão, que dentro da cultura judaica, carpinteiro não era uma profissão desprezível, pelo contrário, carpintaria era um serviço extremamente artesanal, e quando nós pesquisamos no original, a palavra traduzida por carpinteiro é tecton, e tecton significa artífice, ou aquela pessoa que é especialista naquilo que faz. E o que achei mais interessante, pastor Eliel, é que essa palavra, ela não se aplica somente a quem trabalha com madeira, mas sim com quem é especialista em trabalho com madeira, pedra e ferro. Aleluia. Quantos construtores tem aqui? Tem alguém que trabalha com construção civil? Que bom, todo mundo aqui é engenheiro e arquiteto. Aleluia. Até. O que eles não sabiam, que o que Jesus estava construindo é algo simplesmente extraordinário e ia permanecer por séculos e séculos. Por isso que Jesus fala sobre esta. Esta é um pronome no português, para quem não gosta de estudar português, eu recomendo. Indica algo que está perto de quem fala. Por isso que Jesus fala, Pedro, tu és pedra, tu és o fragmento da rocha. Mas sobre esta, quando ele diz, não só ele diz que ele é o principal fundamento, mas ele está falando aqui sobre todo o projeto construtivo. E ele diz o seguinte, edificarei. Esse mês eu vou fazer 45 anos, no último dia do mês. Se quiser, pode mandar o presente lá, eu aceito. Fazendo propaganda antes.
Então eu tenho um problema que tudo eu tenho que anotar, lido com muita informação todo dia, senão eu esqueço. Como diz eu sou da antiga ainda, né? Quando nós falamos de edificação, eu tive a oportunidade, na minha carreira profissional, como administrador, de formação que sou, de administrar uma construtora e uma empreiteira. E tive a oportunidade de entender o processo construtivo de uma obra, desde a sondagem do terreno, até a edificação do prédio, a conclusão da obra. E por que é importante isso? Porque uma construção, você pode fazer do plano para cima, mas toda edificação, ela começa para baixo. Vou repetir. Uma construção, você pode fazer do plano para cima, mas uma edificação, ela começa para baixo. E esse verbo edificar aqui no português significa erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura pré-estabelecida. E é por isso, amados, que vocês vão começar a relembrar por quê que muitas pessoas não conseguem subsistir no Evangelho. É porque talvez ela até construiu alguma coisa, mas ela não foi edificada para baixo. E eu vi o pastor Eliel falando sobre o terreno do campus, me chamou a atenção. Me chamou a atenção na mensagem porque, olhando superficialmente, parecia que era um grande banhado naquele terreno, ia dar muito trabalho. O valor a ser investido seria muito maior, mas não. 7 metros de profundidade já se encontrou terreno sólido para se fazer a implantação das estacas. E isso foi possível através de um processo chamado sondagem. Então quer dizer, pastor, que antes de qualquer coisa, o terreno tem que ser sondado? Exatamente. Antes de lançar o fundamento, o terreno tem que ser sondado. Por que isso é importante? Quando nós olhamos para Davi, quando escreve o Salmo, ele diz o seguinte, o quê? Sonda-me, ó, e vê se há em mim o quê? Um caminho? Olha que coisa interessante. O verbo sondar no hebraico, ele significa colocar pelo avesso. Então Davi estava dizendo o seguinte, Senhor, vai até o mais profundo e vê se há alguma coisa lá. E se tiver, Senhor, você vai colocando de lado até encontrar terra firme, para que a tua palavra vá lá e ela edifique uma estaca. Sobre essa estaca vem um alicerce, sobre o alicerce vem a construção, sobre a construção vem a cobertura, depois da cobertura vem o acabamento. E para que todos olhem para mim e vejam que o Senhor é glorificado na minha vida. Aleluia, aleluia. E o Senhor falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja aqui é eclésia, eclésian, a palavra que é citada pela primeira vez em Mateus 16, 18, significa os chamados para fora. Um grupo distinto, selecionado e tirado para fora de algo. E sabe o que é mais interessante? Quando Deus enviou Jesus Cristo, uma das terceiras pessoas da Trindade, ele foi selecionado, e a palavra selecionado, ou melhor, a palavra escolhido, que também tem como sinônimo a palavra selecionado, quer dizer o seguinte, o melhor da sua espécie ou raça. Quando Deus escolhe alguém, quando Ele seleciona alguém, não é qualquer pessoa, não é qualquer um, não é de qualquer jeito. Quando você olhar para alguém que está na sua frente, ao seu lado, à sua retaguarda, à sua direita, entenda o seguinte, que essa pessoa, com todas as falhas, com todos os defeitos, com todas as complexidades, ela é o melhor de Deus, é o melhor que Deus escolheu. Que esse músico, esse saxofonista que está ali, independente de ele ter cabelo ou não,
mas ele é o melhor, porque o que está dentro dele é um grande tesouro. Brincadeiras à parte, mas Deus te escolheu, filho, porque você é o melhor. Você é o melhor. Deus deu para vocês o melhor, pastor. Deus deu a melhor, pastor. Deus deu os melhores obreiros. Creia nisso. E eu falei, Senhor, mas como assim chamados para fora? E o Senhor me levou numa breve reflexão sobre o processo de gestação. Quantas mães nós temos aqui? Quantas mães? Quantas mães? Eu sou pai de 3 filhos. 3 filhos. E eu digo para os senhores que, dentro de um processo natural, ou senhoras, por mais tranquilo que seja o parto, para que o bebê saia é preciso esforço, sim ou não? Para que o bebê saia é preciso esforço, sim ou não? Isso, e daí, pastor Eliel, o senhor me levou nessa reflexão para entender por que um cristão ser gerado é tão difícil. Por que é difícil? Porque para poder ele nascer de novo é preciso empurrar. Paulo diz, eis que estou até agora gerando vocês. Não é verdade? E por que isso é importante? Porque quando um filho de Deus está sendo gerado, irmãos, é como se ele estivesse num processo de incubadora. E o principal elemento dentro da barriga da mulher é uma coisa que nós chamamos de líquido amniótico. E o líquido amniótico, ele tem algumas funções que são fundamentais para o desenvolvimento do feto no ventre. Primeiro, ele é responsável em manter a temperatura adequada. O líquido amniótico tem essa função. O líquido amniótico, ele também tem a função de não permitir que no processo de crescimento e de movimento do feto, ele não pressione as suas articulações e ele não sofra nenhuma fratura no desenvolvimento da gestação. Ele tem essa função. O líquido amniótico, ele garante a segurança quando a mãe deita, se levanta, todo o movimento, então ele permite que o feto esteja devidamente se ajustando de acordo com o ambiente em que ele está sendo carregado. Pastor, por que isso é importante? É que por mais gostoso, por mais maravilhoso, por mais agradável que seja para o feto estar dentro do ventre da mãe, mais confortável, chega um momento em que ele precisa sair. E ele não sai de qualquer jeito. Ele não sai de qualquer maneira. E é preciso que dentro desse processo, ele precisa respeitar algumas etapas para que esse nascimento se dê de forma saudável. E aí nós vamos entender o porquê que Jesus disse que aqui eu coloco as portas do Hades, e não eu falo portas do inferno, porque aqui Jesus está se referindo não ao lugar de sofrimento, mas ele está se referindo ao último inimigo na face da terra, humanamente falando, a ser vencido, que era o quê? Era a morte. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, as portas da morte não prevalecerão contra a minha igreja. Não prevalecerão contra aqueles que são chamados para fora. E eu falei, Senhor, mas por que não? Ele falou, filho, é simples. Porque a Bíblia diz que quando Jesus, ele é crucificado e fisicamente ele morre, ele desce às partes mais profundas
e leva cativo o cativeiro. E diz a Bíblia, tragada foi a morte. E uma vez que a morte é tragada, Jesus, quando diz para Pedro, lá retornando no início do versículo, ele fala o seguinte: Pedro, você não está entendendo agora, mas eu vou te explicar no decurso do trajeto. E eu falei, Senhor, mas por que as portas da morte não prevalecerão contra a tua igreja? Ele falou, é simples. É simples. Então me fala, Senhor. Ele falou assim, meu filho, aqui sempre a taxa de natalidade vai ser superior à taxa de mortalidade. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Jesus estava dizendo para Pedro essa grande revelação na fundação ali em Mateus 16, 18. O seguinte, Pedro, você é uma fração da construção. Você é uma fração da rocha que vai estar sobre essa edificação. Mas fica tranquilo, porque o que eu tenho para fazer, vou te revelar no decurso do caminho. Você vai entender que é muito maior do que você imagina. E nesses 6 minutos que eu tenho ali, eu quero falar, agora sim, eu quero falar sobre 4 etapas para a transformação de uma rocha em edifício. 4 etapas. A primeira etapa está em Lucas, capítulo 5 e versículo 10. Eu chamo de, a primeira etapa de transformação da rocha em edifício é o chamado. E o chamado, Jesus diz o seguinte, de agora em diante, Pedro, serás pescador de homens. Perceba uma coisa aqui, e eu quero que você entenda isso de uma vez por todas, que você já sabe, mas relembre, que Deus vai te usar no reino, como rocha, na edificação, dentro do propósito dEle, naquilo que você e eu sabemos fazer de melhor. E o que Pedro sabia fazer de melhor, era pescar. Então ele falou, Pedro, agora que você é um exímio pescador, agora que eu entendo, ou que você também entende, que você é o melhor, se não dos melhores pescadores dessa região, eu vou te fazer pescador de homens. A segunda etapa eu chamo de o aprendizado. Está lá em João, capítulo de número 13, versículo de número 8. O aprendizado. Depois que Pedro, ele é chamado, ele passa por todo um processo de construção, de experiência de viver com Jesus, no decurso da sua trajetória. E agora, chegou o momento de colocar em prática. Estavam falando sobre isso, né, pastor Eliel? E você vai entender por que Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. Aqui você entende. E Jesus sendo mestre, ele vai se despir da sua capa, e capa, naquele contexto, era símbolo de autoridade. Ele primeiro tira a sua capa, depois ele cinge os seus lombos com a toalha, pega a bacia, vai de discípulo em discípulo, e ele chega para Pedro e fala, Pedro, vou lavar os seus pés, e Pedro retruca e diz, não, lavar meu pé, o senhor mestre, não. Existem 2 aspectos aqui interessantes. O primeiro aspecto é que a função de lavar os pés, ele era outorgado apenas ao escravo de nível mais baixo da casa. Era aquela pessoa que ficava na porta, como não existia estrada pavimentada. E é importante dizer também, e por que se lavava os pés? Aqueles que já estudaram e vão relembrar isso, se você vê aquela propaganda daquelas palmilhas ortopédicas, você vai descobrir que todos os nossos órgãos vitais estão representados na planta dos nossos pés, todos. É por isso que quando o seu pé é massageado, você tem uma sensação de alívio no corpo todo. Olha aí, ó, a especialista. Olha aí, construtora. E o segundo aspecto é que quando Jesus faz isso, Pedro resiste, porque naquele momento cai a ficha dele, e ele entende que ele vai ter que fazer tudo aquilo que Jesus fazia. Aleluia.
Aleluia. E isso está registrado no mesmo capítulo, no verso de número 14. Ele diz, e eu que sou mestre, né, faço lavar os vossos pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Sabe, amados, eu já ministrei em várias igrejas, em vários ministérios. E uma vez eu fui ministrar numa igreja, dirigida no outro ministério, um pastor amigo meu. E eu acho maravilhoso quando a igreja ela faz um culto em ação de graças pelo aniversário do pastor, da pastora, dos obreiros, dos líderes. Mas até hoje, eu nunca vi um culto em ação de graça pela vida do porteiro. Nunca vi um culto em ação de graça pela vida da irmã que cuida da limpeza. Nunca vi um culto em ação de graça pela vida daquela irmã que cozinha quando tem algum encontro. Eu nunca vi um culto em ação de graça pela vida daquele irmão que toma conta do pátio dos carros. Aleluia. Aleluia. Porque enquanto nós estamos cultuando aqui, essas pessoas estão lá fora lavando nossos pés. Aleluia. Aleluia. Deus falou, eu não te chamei para ser pastor, para você ter privilégio, ou para você ter posição ou função eclesiástica. Eu te chamei para você servir as pessoas. Eu te chamei para que através das tuas competências e habilidades as pessoas sejam abençoadas. Mas nem tudo é flores. A terceira etapa, e já estou ali chegando no meu último minuto, é a etapa da frustração. João capítulo 21 e verso 3 que diz, Jesus morre, e Pedro, que se espelhava em Jesus, que tinha Jesus como seu principal esteio, agora se vê sozinho. Ele nega Jesus, e ele diz a seguinte expressão, vou pescar. Mas no original, a tradução no grego significa, vou tornar a fazer tudo o que eu fazia antes de andar com Jesus. Aqui está a maior lição de Jesus para um discípulo. É quando o discípulo precisa entender que depois de todo o conhecimento aplicado, você precisa agora colocar em prática. Muitas pessoas se frustram no Evangelho, e elas têm dificuldade no novo nascimento, porque toda a sua expectativa está respaldada na vida de outra pessoa. E quando troca de pastor, ela se frustra. Quando o seu líder sai, ela se frustra. Quando o seu chefe, que é muito bom, ele é transferido, ela se frustra. O que ela não entende é que essa frustração é necessária para que você passe agora a caminhar com os próprios pés, porque você está no ponto, você está chegando próximo à semana onde você vai receber um grande esforço, e você vai ter que nascer de uma forma ou de outra. Aleluia. E a última etapa para concluir, já passei 1 minuto, é o novo nascimento. Atos capítulo 4, verso 13, que diz, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Querido, eu e você só nascemos de novo quando alguém olha para mim e olha para você, e eles reconhecem que nós estivemos, estamos e estaremos com Jesus. Escute, eu não sei em que etapa você está nesse momento, eu não sei. Se você é cristão ou não. Se é cristão há quanto tempo, mas uma coisa eu posso afirmar, que se você ainda não nasceu de novo, o momento é agora, é já. E eu quero, com a permissão do pastor Eliel, pedir à igreja para se colocar de pé para que nós oremos. Eu levo isso muito a sério, irmãos. Eu já vi muito pregador falar, eu quero, com a permissão do pastor, a igreja fica de pé. Não, mas ele não permitiu.
Então, obreiros, quando vocês saem para pregar fora, vocês representam o seu pastor. É muito importante isso. São detalhes que vão fazer toda a diferença no seu ministério. E eu quero concluir essa mensagem com a frase do grande evangelista Billy Graham, que diz o seguinte: eu e você somos a Bíblia que o mundo está lendo. Se no decurso da sua trajetória, se você se encontra em uma dessas etapas, e se você percebeu que ainda não nasceu de novo, seja você cristão ou não cristão, obreiro ou não obreiro, líder ou não líder, se você entendeu que essa mensagem especial de Jesus, não minha, de Jesus para o teu coração, falou contigo, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir, de voltar atrás, vou fazer tudo o que era antes, não tem mais jeito. Isso é normal porque você é humano. Mas o Espírito Santo, Ele está contigo. E Ele tem algo especial para você. Você quer vir? Eu não costumo fazer apelo, mas o Espírito Santo me orientou nessa mensagem específica. E eu já vou entregar para o pastor Eliel. Todos bem? Maravilha. Viu, pastor Eliel? Eu falo que é fácil, né? Pregar a igreja, ensinada, né? Queridos, que Deus vos abençoe. Vamos orar? Está vindo aqui uma das nossas irmãs. Está vindo aqui mais uma, 2 irmãs. Deus abençoe. Deus abençoe. Essa igreja é uma igreja muito especial, creiam nisso. Deus colocou muitos talentos aqui junto com o pastor Eliel. Vocês talvez não façam ideia da referência que vocês são no nosso campo. De verdade. Entendam que vocês são a rocha que Deus escolheu. A prova disso é que quando Pedro abriu a sua boca, nos seus primeiros 2 discursos, no primeiro quase 3.000 almas, no segundo quase 5.000 almas. E é por isso que Pedro precisou negar Jesus naquele momento. E por isso que Jesus não lançou isso sobre o seu rosto na sua ressurreição. Porque Deus sabia do potencial de Pedro e sabia que através dele, o nascimento, em proporção, seria muito maior do que aqueles que iriam ser tragados pela morte. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te dou graças. Obrigado, Jesus, pela vida do teu filho, pastor Eliel, sua esposa, sua família, também por cada líder, Senhor, aqui. Cada irmão aqui, cada um tem influência, Senhor, onde eles estão, Pai. Consola cada coração, meu Deus, em cada etapa da sua vida. E aqueles que já nasceram de novo, Pai, que eles possam entender que nesse mundo, Senhor, eles terão aflições. Mas Jesus disse que venceu o mundo, eles também vão vencer. Jesus, numa das suas últimas orações, ele disse: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que o Senhor possa nos conceder força, graça e entendimento, para que possamos, no transcurso da nossa trajetória, que nós possamos fazer a diferença, e que as pessoas possam olhar para nós, e possam ver a Ti, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. E todos dizem: Deus abençoe. Obrigado, pastor.